Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. E vamos fechando os nossos olhos materiais, nos conectando com os nossos mentores, os mentores desta casa, com essa espiritualidade que preparou esse ambiente para nos receber com tanto carinho. Elevando o nosso pensamento ao Cristo, vamos abrindo nossos corações para o Evangelho dessa manhã. Que o nosso irmão Adriano seja intuído para nos trazer os melhores conhecimentos e que a gente consiga levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, conforme a gente vem fazendo todos os domingos. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 8º, que vai tratar sobre emancipação da alma. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sono e sonhos, Vamos da pergunta número 400 até a 412. E esse é um assunto bastante curioso, os sonhos, A gente explora muito, esse assunto, esse tema, Muita gente tenta entender, aí mistura com premonição, evidências, lembranças do passado. Todos esses assuntos acabam vindo junto com os sonhos. A primeira pergunta que Kardec faz nesse tema, que é bastante interessante, ela diz o seguinte: o espírito encarnado permanece voluntariamente sobre o seu envoltório corporal? Ou seja, o espírito ele fica no seu corpo voluntariamente o tempo todo, da sua vontade de ficar no corpo, Aí os espíritos respondem: é como se perguntasse a um prisioneiro se ele se alegraria com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Aí é uma resposta bastante interessante, Porque na verdade ele está dizendo o seguinte: eu encarnado não gosto de estar encarnado, não quero estar encarnado. É como se eu fosse, um prisioneiro dentro de uma cela, Mas se é assim, por que eu brigo tanto para estar vivo, Por que eu me desespero com medo da morte? Ou por que eu me aflijo se eu posso, se no fundo eu quero deixar o corpo? Porque ao mesmo tempo, eu fico tão preso ao corpo, É porque a gente precisa entender que existem duas situações bem distintas aqui, Quando a gente fala isso, fica muito claro, quando os espíritos respondem, fica muito claro que existe uma parte da nossa mente, que é o nosso espírito, que vê esta encarnação como algo temporário, E ao mesmo tempo existe uma outra parte da nossa mente, agora, que diz da nossa consciência que esta existência é extremamente importante, A gente tem um conflito com essas duas posições. E aí você diz: então quem é que está pensando? Sou eu corpo, encarnado, eu espírito? Quem é que está controlando a mente na verdade, Porque se eu tenho essa discrepância de entendimentos, de vontades, existe alguém no controle. Na verdade, o que acontece? Quando o espírito está encarnado, ele forma uma consciência desse momento, que controla as suas ações nesse momento. Porque o objetivo da encarnação é aprender sempre, Nosso objetivo encarnatório é aprender para que o nosso espírito cresça, o nosso espírito se desenvolva como espírito. Mas como espírito fora do corpo, nós somos a somatória de todas as vidas que nós já tivemos com a consciência livre. E aí vem as diferenças. Fora do corpo, eu sou quem eu realmente sou, espírito. No corpo, eu sou esta personalidade de agora. Esta personalidade de agora, ela está sujeita aos condicionamentos desta sociedade agora, onde eu estou inserido.
Então, por exemplo, os meus costumes, a minha forma de agir, a minha forma de se comportar, de pensar, ela está baseada no que eu aprendi agora, né? Na influência que este meio trouxe. E isso vai modificando o meu espírito, né? Porque o meu espírito, em verdade, ele aprende de forma lenta, ele necessita de várias encarnações. Por exemplo, para que vocês entendam isso de uma forma mais simples, Moisés, ele trouxe o mandamento 800, quase 1000 anos antes de Cristo, né? 3000 anos atrás: não matarás. A gente pode ter vivido muitos séculos seguindo à risca o mandamento, é a lei, não mato, certo? Mas eu não mato porque eu sigo a lei. Eu não entendi ainda a grandeza da vida, eu não entendi o valor da vida. Mas no momento, ao longo desse tempo todo que eu venho seguindo a lei, eu começo a perceber, minha consciência vai despertando, eu vou aprendendo ao longo de todas essas existências aí, são 3000 anos que essa lei tem, ao longo desse tempo eu vou aprendendo. E no momento que eu realmente entender a grandeza da vida, a beleza da vida, a importância da vida, eu não preciso ter uma lei que diga não matarás. Mudei, meu espírito aprendeu isso, mudou, ele não mata, e eu não vou matar nenhuma flor, né? Porque eu entendo a beleza dessa vida, a necessidade dela, né? Eu entendo a complexidade dela, né? Aí nesse aspecto foi o seu espírito que aprendeu, né? E aí, uma vez que ele aprendeu isso, ele vai levar isso por toda a eternidade, porque nós somos espíritos imortais, né? Então, depois de feitos, nós vamos até o infinito, né? E aí você leva esse aprendizado. Mas até a gente aprender isso, a gente precisa ir seguindo as leis, ir entendendo, absorvendo através das existências. E aí vem o conflito, né? Por exemplo, eu gostava, por exemplo, de desmatar, né? Eu era um desbravador, sempre fui lenhador, sei lá, né? Eu gostava, né, de abrir florestas. Aí eu começo a entender ao longo do tempo a necessidade de mantê-las, até que um dia eu mudo, mas para isso eu tenho que ter leis. Aí eu vivo numa sociedade onde as leis impedem, né? Eu sigo a lei, mas no meu íntimo eu queria ainda fazer diferente. É o processo natural, por isso existe um conflito entre o espírito encarnado e o espírito fora do corpo. Fora do corpo você faz aquilo que você tem realmente vontade. A gente diz, né, vocês vão ver muito na doutrina espírita, falando que o espírito fora do corpo não tem máscara, ele é aquilo que ele é. Por quê? Porque ele está fora desse contexto que a sociedade pro encarnado aplica. E no momento que ele sai desse contexto, não existem leis que lhe obrigam a fazer ou não fazer. Então você acaba sendo pleno. Por isso o espírito, no seu processo de aprendizado, ele deseja estar fora do corpo, né? Porque fora do corpo ele é ele de verdade. Dentro do corpo existe essa consciência que o bloqueia, né? Que faz com que ele se sujeite a esses aprendizados novos que ele está tendo nessa existência, para que aos poucos vá se modificando. É como a criança, dentro da sala de aula ela tem que se comportar, ela tem que assistir a aula, ela tem que fazer a lição, mas tocou intervalo, foi para o recreio, ela é ela brincando com os outros, né? É isso. Por isso que existe essa diferença aqui, que os espíritos deixam muito claro. E aí ele continua: durante o sono a alma repousa no corpo. Aí os espíritos falam categóricos: não, o espírito jamais está inativo, ou seja, o espírito não para, né? Nós espíritos libertos do corpo, ou mesmo no corpo, né? Nós não temos a necessidade de descanso. O descanso é para o corpo material, né? E do plano espiritual, o espírito não para, ele está sempre ativo. E aí, como ele está ativo, ele, no momento do sono, ele se desprende, você relaxa as amarrações que o mantêm o espírito no corpo físico, e no momento em que ele se desprende, ele pode agir com a sua total liberdade. E a sua total liberdade sempre vai direcionar para aquilo que você realmente quer. Então, por exemplo, as pessoas se atraem por afinidade, né? Então, se eu gosto de uma determinada coisa,
eu durmo, meu espírito automaticamente se desdobra, vai até onde tem outras pessoas que gostem das mesmas coisas e pratiquem as mesmas coisas, afinidades. Então, se meu intuito é, por exemplo, sei lá, assistir um jogo de futebol, né, meu espírito vai estar onde esteja tendo aquilo no momento que eu durmo. Se eu gosto de um baile de carnaval, eu vou até um baile de carnaval, né? É isso que acontece. Por isso é que a gente tem sonhos, né? E muitas vezes esses sonhos são exatamente aquilo que a gente está fazendo efetivamente, mas nem sempre, né? Aí vem a outra pergunta, né, que os espíritos colocam aqui. Kardec coloca: por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos, né? E aí vem ainda a pergunta sequente, que dá para complementar, que diz o seguinte: o que pensar então dos significados atribuídos aos sonhos? Aí é uma questão interessante, porque quando eu durmo, meu espírito se desdobra e pode ir onde ele quiser. Mas, como a gente falou na pergunta anterior, existem duas consciências: a consciência do espírito pleno e a consciência do encarnado, né? Nossa, agora. Então, os sonhos, muitas vezes, eles podem ser a lembrança do que o seu espírito fez, desencarnado, assim como desdobrado, né? Assim como muitas vezes ele pode ser o que a sua consciência para esta encarnação está projetando e alertando a você, né? Você está preocupado, por exemplo, com uma situação na empresa, no seu trabalho, né? Você se sente pressionado e de repente você tem um sonho onde você está se afogando, ou você tem um sonho onde você está perdido, né? Aquela aflição. Não significa que seu espírito passou por aquilo quando você dormiu. A sua consciência mostrando a você mesmo o seu estado em relação aos problemas que você está vivenciando no seu dia a dia, né? O seu grau de estresse está te levando a se sentir assim. Então, não necessariamente o sonho, aquela imagem que você vê do sonho, é exatamente o que o seu espírito está vivenciando porque se desdobrou. Não. Você diz: um cenário, tive um sonho horrível, estava sendo perseguido, tá? Não significa que você passou por isso real. Pode ser uma projeção da sua consciência para os problemas que estão no seu caminho naquele dia a dia. Não necessariamente passou por aquilo. Então existem dois tipos de sonhos, né? O sonho que a sua consciência projeta e o sonho que realmente você vivencia. Normalmente esses sonhos que nós vivenciamos são aqueles sonhos, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, um parente, de repente você, no seu sonho, você se encontra, você conversa, você passou momentos ali e você acorda com a nítida impressão de que esteve presente, né? Uma sensação agradável, você acorda bem, né? Isso sim, isso acontece. Você desdobrado reencontra pessoas que já estão no outro plano, você lida com essas situações. E às vezes não precisa estar desencarnados, né? Às vezes é só distante. Às vezes eu não vejo um amigo há muito tempo e sonho com ele. Posso tê-lo encontrado realmente nesse momento do sono, posso ter ido até ele, ele pode ter vindo até mim. Isso acontece, é normal, faz parte do dia a dia do espírito, né? A gente tem essas conexões. É dito também que esse momento do sono, né, que nós temos todas as noites, que equivale mais ou menos a 1/3 da nossa vida, né, o tempo que a gente passa dormindo, né, é importante porque mantém as conexões do espírito com o mundo espiritual, né? Aliás, né, afinal, a nossa existência foi toda planejada, né, toda programada para que nós estivéssemos encarnados, né? Então é natural que essas mentores que nós temos conversem conosco, nos orientem e nos instruam no decorrer dessa existência. Afinal, né, tem muito trabalho envolvido, é muito importante para todos que estão participando esse momento em que nós vivemos aqui encarnados, né? Então é natural que você se encontre com seus mentores, é natural que você converse. Tudo isso acontece no decorrer da noite e na maioria das vezes nós não temos lembrança de nada. Muitos de nós aqui sequer lembram sonhos, né? Dorme, acorda, parece assim, foi como se tivesse fechado o olho e aberto, passou-se aí as 8 horas da noite, né?
não me lembro de nada, né? Tem gente que dorme como pedra, né? Assim, não lembra de nada, absolutamente nada. Mas isso não significa que seu espírito ficou parado, muito pelo contrário, né? Os espíritos explicam para Kardec que a maioria das vezes nós não temos lembrança mesmo do que nós conversamos com os espíritos, os nossos mentores, com aqueles que nos estão orientando, mas o nosso inconsciente registra. Então, no momento oportuno, no momento certo, surge a ideia, surge a lembrança. É que nós somos assim um pouco vaidosos, né? E a gente acredita que isso saiu da nossa mente, né? A ideia, a solução do problema, tudo veio da nossa mente. Nossa, eu percebi como num estalo, né? Não foi, né? Lhe mostraram o caminho, lhe orientaram, né? Ficou no seu inconsciente. Aí no decorrer do dia, de repente, veio a ideia. Aí você fala, nossa, né? Esse problema que para mim parecia insolúvel, de repente, como num piscar de olhos, surgiu a ideia, né? Lhe orientaram, né? Nessa última noite, lhe orientaram. Você vem com aquela orientação no seu inconsciente e de repente ela floresce no momento oportuno e a coisa se resolve, né? Os espíritos falam para Kardec que nós somos conduzidos e orientados, né, direcionados por eles, muito mais do que a gente imagina. 90% das nossas decisões, né, são orientadas por eles, né? Às vezes a gente erra por teimosia, né, mas as orientações vieram, né, eles fazem essa parte, nós estamos o tempo todo cuidados, né? Aí vem a questão, o que significa, né, realmente os sonhos? E os espíritos dizem categoricamente, os sonhos não são verdadeiros, como entendem alguns adivinhos, né? Porque é absurdo crer que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Às vezes a gente tem muito disso, né? Eu sonhei com uma cobra, então vai acontecer tal coisa, porque cobra significa isso. Eu sonhei com um dente, vai morrer um parente, né? Eu falo assim, né? São coisas, né? Não existe isso. Os espíritos deixam isso muito claro, não existe esse significado das coisas, né? Como eu disse, os sonhos, eles representam muitas vezes o inconsciente seu perante os problemas que você vive no momento. Então é uma forma de extravasar, é uma forma de alertar, é uma forma de demonstrar, né, que as coisas estão difíceis. Então, ou seja, você precisa tomar atenção para aquela situação. Por que o seu inconsciente faz isso com você? Porque ele quer manter você vivo, ele quer que a sua encarnação perdure, ele quer que esse momento permaneça. Então, seu inconsciente protege você dessa forma. Na sequência, ele pergunta ainda, se frequentemente em sonhos, coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem, de onde vem isso? Né? Aí vem a questão das premonições. É muito comum a gente ouvir pessoas falarem, eu sonho com determinada coisa e ela acontece. Eu sonho com tal coisa e aquilo se faz, né? Como se a nossa vida tivesse já escrita, né? E de alguma forma você está tendo um spoiler, você está lendo o capítulo de amanhã e sabe o que vai acontecer, né? Como tinha antigamente nas novelas ali, né? As cenas do próximo capítulo, você viu o que vai passar, né? Não, a vida não está escrita, a vida não é escrita, porque se ela fosse escrita, nós não teríamos livre-arbítrio, correto? Se você, tudo que fosse planejado para a sua vida fosse exatamente escrito como é num livro, né? Você não teria livre-arbítrio. Tudo aquilo iria acontecer independente da sua vontade, já está escrito, né? E você estaria fazendo previsões observando os capítulos futuros do livro. Mas na verdade não é assim. O que acontece são questões de probabilidade. Por exemplo, se eu sigo a minha vida da forma como eu estou indo hoje, é evidente que amanhã a probabilidade de acontecer uma determinada coisa é muito grande. Por exemplo, se toda vez que eu pego o carro eu acelero e ultrapasso os limites, natural que algum dia eu vá bater, né? Eu vá extrapolar. Então um acidente vai acontecer, foi uma previsão, eu sonho que um acidente vai acontecer, é uma previsão? Não, é um alerta. Se eu continuar agindo dessa forma, provavelmente aquilo vai acontecer. Agora, se aquilo vier a acontecer, não foi uma previsão, eu previ o futuro, não. Simplesmente aconteceu algo que é
automático para aquela conduta que eu vinha levando, né? Por exemplo, tive um caso assim que a gente vivenciou parecido, né? Tinha no Rio Grande do Norte, lá tinha uma senhora num centro espírita que ela dizia ter essa capacidade de premonição, ela previa e as coisas sempre aconteciam, né? E teve um palestrante que uma vez foi para lá, né, um rapaz novo e tal, e lá as cidades são muito distantes uma das outras, né? Então você está o tempo todo trafegando em carros, né? E nessa ele sempre andava, né, com o pé pesado, né? E uma vez ele chegou numa palestra e essa senhora disse a ele: olha, eu sonhei com você, né? E eu sonhei que você sofreu um acidente, foi horrível, isso, descreveu os detalhes do sonho, né? Aquilo marcou o rapaz, né? Aí ele falou: nunca mais passei de 80 nas estradas, né? Já fazem 20 anos, nada aconteceu, né? Aí você entende, são alertas. Então, se você tem uma conduta e o sonho, pode vir um alerta para que você mude a sua conduta, né? Não quer dizer que vá acontecer. Então, se eu sonho com uma catástrofe, não quer dizer que ela vá acontecer. Pode ser que aconteça se tudo continuar daquele jeito. Entende? É algo que pode vir, não que é fato, porque a vida não está escrita dessa forma e ela não acontece, né, de forma linear. Existe o livre-arbítrio, nós mudamos, consequentemente as ações mudam e as consequências também. Aí, seguindo, os espíritos colocam ainda, né, Kardec pergunta: quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito de pura imaginação? Ou seja, se eu sonho com alguém, né, praticando algo que não condiz com aquela pessoa, isso seria imaginação, ou ele realmente eu teria encontrado essa pessoa e estaria fazendo algo que é completamente diverso às suas ações? Aí os espíritos respondem: nos quais não pensam de maneira alguma. Que sabes disso tu? Seu espírito pode visitar, se um espírito pode visitar o teu, como o teu pode visitar o de outros. E nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente aplicais às pessoas que conheceis, segundo os vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Aí a resposta dos espíritos foi bem dura, né? Ele diz aqui, né, quem é você para achar que aquela pessoa age de determinada forma porque ela pensa assim? Quem é você para poder entender a mente do outro, né? Ou seja, a gente não pode julgar. Então, por exemplo, se eu vejo alguém, conheço alguém, acredito que ela siga um caminho, que ela age de tal forma, não significa que eu esteja correto, isso é o entendimento que eu estou tendo dela. Então, se eu de repente, num sonho, a vejo de uma outra forma, não significa que ela esteja errada e que eu esteja, né, julgando, porque eu não tenho direito de fazer isso, né? Eu não tenho compreensão de quem realmente é, eu não tenho compreensão do que se passa, não tenho compreensão do que aquele espírito está vivendo, né? Por exemplo, hoje nós temos uma educação, hoje nós temos uma sociedade que determina uma série de regras, então eu me comporto dessa forma, mas não quer dizer que meu espírito esteja ainda realmente concordando com essas novas situações ou com essas regras. Talvez eu ainda esteja como espírito a fim de viver como vivia há 500 anos atrás, 600, sei lá, né? Meu espírito está muito diferente ainda do que eu demonstro aqui no corpo encarnado, né? Aqui nós estamos todos controlados pelas nossas regras, pelas nossas leis, pela nossa sociedade, por tudo aquilo que a gente aprendeu, mas não quer dizer que meu espírito já se modificou ou aceita isso de forma plena, né? Fora do corpo eu posso ser realmente quem eu sou. Aí na sequência, o sono completo é necessário para a emancipação do corpo, do espírito? Ou seja, é preciso um sono completo? Aí os espíritos dizem não, o espírito recobra a sua liberdade quando os sentimentos se entorpecem. Então, às vezes, numa cochilada que você deu aí de 5, 10 minutos, seu espírito já se desdobra, já se emancipa do corpo. Não preciso ter 12 horas, 10 horas de sono, 8,
para que realmente alguma coisa aconteça. Isso é interessante porque demonstra, de certa forma, que o tempo aqui para o encarnado, no corpo físico, é diferente do tempo, né, no plano astral, ou fora do corpo, né, fora da matéria. Porque às vezes num sono assim, de minutos, né, muita coisa acontece, né? É como se você tivesse uma história inteira se desenrolado, né, num sono de poucos minutos, né? Aí você diz, como é que isso acontece? Você vai, foi, porque o tempo é relativo e o tempo no plano astral é diferente do nosso tempo material. Então, por isso que às vezes a gente vê na literatura espíritos fazendo tantas coisas, né, enquanto passaram-se horas, né, aqui na Terra, né? Aí você vê, por exemplo, nos livros de André Luiz, né, as pessoas saem, né, vão até determinado lugar, em grupos se reúnem, fazem tantas coisas, enquanto que a pessoa só dormiu alguns momentos ali, né? Então o tempo passa a ser relativo. Aí na questão seguinte aqui, não nos parece ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhuma relação? O que nos preocupa? De onde vem isso? Aí os espíritos dizem, sim, e mesmo as frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que quer se comunicar contigo. Ele diz isso porque é comum às vezes as pessoas relatarem que no momento que você está adormecendo, você escuta a voz como se alguém tivesse te chamado, você escuta palavras, você escuta... Eles dizem que sim, nesse momento em que você está entorpecendo o seu corpo, você pode estar sendo visitado por algum outro espírito próximo, por algum ente que lhe chama, que conversa, e ali nesse momento sua consciência ainda registra, porque você está entrando num estágio de entorpecimento, de emancipação da sua alma. Na sequência, 410. A gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se fazem para as lembrá-la, apagam-se da memória. De onde provém essas ideias? Quem nunca teve isso, né? Você está dormindo ali, né? Acorda e você diz assim, nossa, eu tive um sonho onde eu vi tal coisa, ou a ideia era perfeita e logo na sequência é como se tivesse sido apagado da sua memória, você já não consegue lembrar mais, né? Aí tem quem diga, né? Escreva, né? Pega um caderninho assim que acorda e escreva, porque apaga, né? Por que isso acontece? Da onde vem isso? Aí os espíritos dizem, elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais facilidades durante esse momento. Frequentemente são também conselhos que dão outros espíritos, né? Então, ou seja, foi algo que foi passado, mas, como eu disse já em outra questão, né? O consciente não registra de imediato, mas o inconsciente registra. Então, no momento oportuno, aquela ideia vai se fazer jus de novo. Na sequência, Kardec ainda pergunta, então de que servem essas ideias e esses conselhos se nós vamos perder a lembrança deles e não vamos poder aproveitá-los? Aí os espíritos dizem, essas ideias permanecem algumas vezes pertencem mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia retoma no instante necessário como uma inspiração do momento. É isso que eu havia dito. Ou seja, os espíritos falam e passam. E aí vem aquela questão, nós criamos, né? Ou de fato tudo que a gente cria, né, já foi de certa forma demonstrado, né? Em verdade, criação mesmo, nossa é muito pequena ainda. Nós como espíritos em desenvolvimento ainda não temos capacidades assim, né, intelectuais do espírito para estar realmente criando as coisas. Por isso a maioria das coisas são passadas. O espírito pega, encarnado ele pega, entende parte e executa. E aos poucos as coisas vão sendo trazidas, né? Por isso que André Luiz diz que
o plano astral, né, ele está mais ou menos uns 50, 100 anos para frente do que o plano físico, né? Tudo que tem lá já é realidade, né? Aqui ainda vai ser, né? Então o que nós temos aqui é um esboço do que se tem lá. E os espíritos passam. Por quê? Porque o plano físico precisa constantemente evoluir. Para que ele evolua, as ideias têm que vir e o conhecimento tem que ser passado. Então a gente vem constantemente trazendo, e é no sono que se traz, é no sono que se faz esse contato. Aí ele segue ainda. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, ele sabe a época da sua morte. Ou seja, se você no momento de desdobramento dormindo, né, você vai entender quando vai chegar o fim da sua encarnação, né? Aí ele diz assim: frequentemente acontece, ela a pressente, o espírito pressente. Algumas vezes dela tem a consciência muito nítida e é nesse estado de vigília que lhe dá a intuição. Daí vem a certas pessoas preverem algumas vezes a sua morte com grande exatidão. Então, na verdade, o que acontece? Como nós estamos o tempo todo nos relacionando com os nossos espíritos, principalmente com os espíritos próximos, é natural que às vezes, no final das nossas encarnações, né, quando o processo está se acabando, a gente comece, né, a ter sonhos com mais frequência, com alguns que já se foram, né, com alguns mais próximos. É muito comum a gente ver esse tipo de relato. Eu vejo minha mãe, né, eu tenho sonhado direto com a minha mãe que já morreu, eu tenho sonhado direto com fulano, tenho sonhado direto com minha esposa, com meu marido, né? A gente ouve esses relatos, né? Meu filho, né, que às vezes o filho vai antes, né? A gente ouve, né? E de certa forma é um processo natural, porque como vai haver um choque, né, que a gente chama de perturbação, no momento em que o espírito romper mesmo a sua vinculação com esse corpo físico, vai haver um choque, né, a mudança. E essa mudança, em geral, ela é amparada e bem amparada por aqueles que você conhece, aqueles que você tem confiança, aqueles que você ama, que o amam também. Então, ou seja, nesse momento de passagem é natural que você vai estar mais envolvido, que você vai estar acolhido, né? Então você começa a perceber, né, o seu consciente de que chegou o momento. E às vezes nessas conversas eles vão dizer para você nitidamente: olha, né, é a semana que vem, daqui 2 dias, né? Você está escalado para o jogo de amanhã, né, como diz a piadinha, né? Então, e assim vai indo, você acaba tendo. Agora, é regra? Não é uma regra, não quer dizer que isso vai acontecer com todos, mas acontece. Aí a pergunta 412, que é a última dessa passagem. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode ao corpo trazer algum tipo de fadiga? Aí os espíritos dizem sim, porque o espírito se prende ao corpo, como o balão cativo se prende ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo, o que pode fazer que este sinta fadiga. Então, ou seja, de certa forma, o espírito, quando em sono se desdobra do corpo, ele continua ligado ao corpo, por cordões, mas ele continua ligado. Então, a agitação ou não que aquele espírito enfrente no momento em que ele está desdobrado, afeta o corpo físico. Ou seja, se eu me assusto, né, automaticamente a carga de adrenalina vai ser gerada no corpo físico, né, porque eu estou conectado mentalmente com o meu corpo. E aí eu vou ter aquelas noites que eu durmo e digo: nossa, parece que eu não dormi, né? Eu deitei e dormi, mas acordei mais cansado do que eu fui dormir. Porque depende da agitação, onde o espírito está, o que você está fazendo, a forma como você, né, passou esse momento, ela repercute no seu corpo físico. Agora, não acontece dano, né? Então, por exemplo, se no plano astral eu sofro um impacto, por exemplo, não significa que no meu corpo eu vou amanhecer com uma marca roxa ou com dor. Não, eu posso até ter a dor,
mas por questão mental, psicológica, né? Eu acho que doeu, né? Agora, eu acho que está doendo, acredito, mas não fisicamente. O que acontece num plano não afeta o outro plano. Então era isso que a gente ia trazer hoje, né? Essas questões. É bastante interessante e bastante extenso. Se vocês puderem ler, né, todos os comentários que os Espíritos colocam, é o capítulo 8º, né, as questões são do número 400 ao 412. E a semana que vem a gente continua falando um pouco mais e vai ser sobre a visita espírita entre pessoas vivas, né? Aí já começa a ficar mais interessante, né, o entendimento sobre a emancipação da alma. A emancipação da alma é o ato dela se desprender do corpo, né? E isso acontece. Quem nunca teve um sonho assim que você sente como se seu corpo não se mexesse, né? Como você quer se mexer e não mexe, você quer falar e não fala, né? É exatamente o momento em que seu espírito está começando a se desprender do seu corpo. Aí a gente tem essa sensação, às vezes a gente assusta e volta, né? Aí dá aquele tranco na cama, aquela sensação de que você estava em queda livre, de repente estanca, né? É porque você interrompe esse momento de desprendimento. Se você der vazão, se você relaxar, né, você continua, e aí você vai entrar no estado mais profundo do sono, e aí talvez você se lembre depois aonde você foi, mas com certeza em algum lugar você será levado, ou por você mesmo, ou pelos seus amigos, os espíritos que lhe acompanham. É isso aí, então. Para a próxima semana a gente aprofunda um pouco mais. Então nós vamos aproveitar o momento, fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de termos estado todos juntos novamente, estudando um pouco mais sobre as relações do corpo com o espírito, entendendo um pouco mais sobre os nossos espíritos, as nossas mentes, que possamos continuar crescendo, desenvolvendo, entendendo um pouco mais e trazendo isso para o nosso dia a dia, para que, de certa forma, possamos aproveitar melhor a nossa existência, vivendo de uma forma mais harmônica, mais plena, mais feliz. Que assim seja.